E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tomara que sim. Ah, eu quero bater um papo com vocês sobre uma coisa importante até, não é? Que acontece na vida de boa parte das pessoas, principalmente das pessoas que têm a questão religiosa na sua vida. As pessoas são evangélicas, as pessoas são católicas. Ontem eu estive fazendo uma visita na casa de uma pessoa assim, tem aquelas pessoas zen, good vibe, aquela pessoa do bem, que você só tem coisas boas para falar dela. Eu tive conversando com essa pessoa. E ela comentou comigo, e de forma muito acanhada, que ela estava fazendo um tratamento psicológico. E, e eu, que bom, encorajei ela e incentivei, não é? Perguntei se ela estava gostando, quais eram as evoluções, etc e tal. E ela disse, não é comum as pessoas reagirem assim. Aí eu disse, como assim? Não estou entendendo. Ela disse, não, porque as pessoas acham, porque a gente faz tratamento psicológico, principalmente se for no psiquiatra, que a gente está doido, está usando camisa de força. E eu aprendi por muitos anos ao longo da igreja, por, por boca de dois, três, dez, várias pessoas, de que a pessoa que serve a Deus, ela não pode ter depressão e nem ansiedade, que isso é falta de Deus na vida. E eu acho esse um tema muito pertinente para a gente poder bater um papo, porque eu também já ouvi isso várias vezes, que a depressão é a ausência de Deus na vida das pessoas. E quando não é, que isso é uma ignorância absurda, sem tamanho, uma coisa dessa. E aí ela me falou de um drama que acontece na vida de várias pessoas, que é, ela disse, eu sempre me perguntei, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu sou tua filha, tua serva, nunca fiz nada de errado, sempre procurei praticar o bem, sempre procurei te servir. E por que isso agora está acontecendo comigo? E eu já fiz também esse tipo de oração devido a uma outra enfermidade, né? Uma enfermidade diferente que eu sempre tive desde os 11 anos, que não tem absolutamente nada a ver com depressão nem com ansiedade, mas que me incomodava bastante. E às vezes eu chegava até a fazer orações pelas pessoas, as pessoas ficavam sãs, e aquilo eu ficava, poxa, por que isso eu consigo orar pelas pessoas, as pessoas ficam bem, ficam sãs e eu não é? E isso eu compartilhando com alguns amigos pastores, líderes, né, de comunidades religiosas, alguns deles me confidenciaram que isso também acontecia com eles. E isso foi um drama que foi me incomodando ao longo de muitos anos. E talvez você que está me ouvindo, você esteja passando por outros problemas, que você faça essa mesma oração. Mas Deus, o que está acontecendo? O que eu fiz de errado? O que eu fiz para merecer isso? Por que eu estou passando por isso? São coisas comuns quando nós estamos passando por dificuldades na vida, não é? E aí, eu já escrevi um livro muito bacana. Por enquanto, eu estou pensando em chamá-lo Sete Regras da Vida. E eu devo começar a fazer vídeos só falando sobre esse livro, devo fazer o lançamento aqui na cidade, mas ele vai estar é, disponível para ser vendido pela Wiclap, que vai ser a minha editora, a qualquer momento. Estou nos detalhes finais, coisas de capa, contracapa, prefácio, essas coisas. Mas a parte escrita já está ok. E um dos pontos mais legais que eu achei do livro é sobre o eu eterno. Porque você tem que pensar, e na verdade você tem que saber que você não é esse ser humano que você vê diante do espelho. Você é um eu eterno. Antes que você, nessa condição humana, existisse, você já existia, primeiro como uma possibilidade em Deus. E Deus resolveu transformar essa possibilidade numa realidade. E Ele te deu a vida. E a vida que Deus te deu não é essa vida humana, não é? Ele soprou essa vida
nas narinas desse boneco de carne que você habita para te dar uma experiência humana. Então você é um ser espiritual, divino, porque você veio de Deus, um ser eterno, porque tudo que Deus faz é eterno. Então você é uma partícula de Deus. O próprio Cristo fala: vós sois deuses, não é? Então, assim, você é um ser eterno, vivendo uma experiência humana temporal e que vai logo passar. E você vai continuar existindo para toda a eternidade. Ou para uma eternidade boa, ou para uma eternidade mal, mas você vai existir para sempre, porque você é um ente eterno. Então, o eu eterno é isso. É essa consciência que nós precisamos ter, que nós sempre existimos em Deus. Estamos passando por essa experiência humana temporária e vamos continuar existindo por toda a eternidade. E quando a gente pensa, principalmente se você tiver a fé cristã e você se orientar pela Bíblia, você vai ver promessas de cuidado de Deus, você vai ver promessas de que Deus sempre está com a gente, que se você passar pelo vale da sombra da morte, está com você, que Ele é seu pastor e nada te faltará. Enfim, várias promessas. E você disse, mas todas essas promessas que Deus me fez e eu estou passando por essa situação, por que que eu passo por isso? Por que que eu passo por essa coisa? Será que Deus me abandonou? A gente já teve esse pensamento. Em algum momento da vida a gente já pensou isso. E deixa eu te falar. Deus jamais te abandonou. É que o compromisso de Deus não é com essa experiência temporal, finita, passageira, chamada vida humana. Não é que ele te abandonou nessa experiência de modo algum. Mas Deus tem acompanhado você, como diz o Salmo 121, ele é tua sombra e tua direita, em toda a tua existência eterna. E esses 70, 80, 90 anos no máximo que você vai passar de experiência de vida humana, você, como eu, como todos nós, estamos expostos a todas as vicissitudes, os males, a todas as mazelas dessa experiência humana. Mas o seu eu eterno, o seu eu eterno que habita esse corpo, ele é cuidado por Deus, para que você não perca a fé, para que você não fique uma pessoa má, amarga, para que você não perca o sentido da vida, para que você não perca o rumo de Deus, para que você não perca princípios, valores, para que você não perca a direção de como caminhar sempre para um dia melhor no amanhã, para que você não perca a direção de um desencarnar desse corpo para uma eternidade de céu, para uma eternidade de bem, para uma eternidade de gozo eterno. Como a sua fé ou a sua perspectiva de crer te condicione a você acreditar. Então, assim, Deus jamais nos abandonará. Jamais. Jamais. E isso não é do ponto de vista da experiência humana passageira. Isso é do ponto de vista da experiência eterna, que é esse ser que habita esse corpo. Então, quando o apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas, inclusive as coisas ruins, as coisas que nos chateiam, que causam dor, que angustia, que nos deprime, que nos coloca para baixo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É porque Deus tem um compromisso com sua alma. Deus tem um compromisso com seu ser eterno, que a partir do momento que essa experiência humana terminar, esse ser vai continuar existindo, o eu eterno. E quando alguém te perguntar quem é você, você não vai dizer, eu sou, sei lá, mecânico, eu sou advogado, enfermeiro, eu sou servidor público, eu sou mãe de fulano, eu sou filho de ciclano, eu sou baiano. Nada disso, nada disso. Nada disso. Isso aí são só as suas representações sociais. Só isso. Que passa também. Você é o Filho de Deus, que está habitando uma morada terrena passageira e que logo, logo vai continuar seguindo a sua vida e a sua existência por toda uma eternidade.
e é para além dessa existência que Deus está projetando a sua alma. E por isso, a vida implica de nós aprendermos lições que muitas vezes são lições amargas, porque o Caio Fábio, ele fala uma coisa muito interessante, ele fala, a grande pedagogia de Deus é o sofrimento. Nós não somos evoluídos o suficiente para evoluirmos e aprendermos somente porque ouvimos uma coisa que é uma verdade, ou porque nos conscientizamos, ou porque vimos alguém passar por alguma situação e acolhemos isso como exemplo. Nós não estamos nessa evolução existencial ainda. Então a gente precisa sentir na própria carne algumas mazelas e algumas dores da vida, para a gente tomar consciência, e às vezes não tomamos, não é verdade? E então evoluirmos. Então Deus nunca te abandonou. Seja lá o que você estiver passando, Deus está passando com você, seguro na sua mão, para que você continue sendo um ser eterno que exista para sempre ao lado dele. Porque essa vida vai passar, mas você continuará existindo, e ele quer que você continue existindo nele. Seja lá o que for, vai passar. Um beijo no coração.